Olá, bom dia. Começamos mais um programa em defesa da família, aqui na TV Candidez e também pelas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Com muita alegria que a gente chega até você, até a sua casa, podendo levar informação para te ajudar aí no seu dia a dia, nas coisas ordinárias. Hoje nós temos a alegria de receber conosco o Dr. Leonardo Pio, que é delegado de Polícia Civil, que vem aqui também trazer informações bem relevantes para nós. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Esteja assim à vontade nesse programa e nós agradecemos desde já a sua disponibilidade de poder estar conosco aqui, prestando relevantes informações. Eduardo, muito obrigado. Cumprimento a todos os telespectadores, aqueles internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Para mim, em especial, e para a Polícia Civil, é motivo de muita satisfação estar aqui neste programa, que acreditamos no plano pessoal e profissional ser a ferramenta de transformação da nossa comunidade, né? Então ele tem um nome muito próprio, né? Em defesa da família. Isso mesmo, a gente quer defender a família. Sabemos que se a família for bem defendida e estruturada, nós temos uma sociedade melhor. O doutor Leonardo, gente, ele tem 35 anos, casado com a Fabiane, ele é pai de 4 filhos, a gente até comentava aqui, ele tem trigêmeos, né? Mas tem 4 filhos, é delegado da Polícia Civil desde 2009. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Itaúna, também nascido em Itaúna. Não é isso, doutor? O senhor é de Itaúna? Nascido em Itaúna. Isso. Pós-graduado em Direito Público e Direito Privado, professor universitário e também professor na Academia da Polícia Civil. Já trabalhou em diversos departamentos da polícia, né? Já participou de diversos cursos de aperfeiçoamento, entre eles, que é o que nós vamos conversar um pouco hoje, sobre os crimes cibernéticos, né? que ele fez em 2014 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. O doutor Leonardo também recebeu em 2015 o título de cidadão honorário de Divinópolis. Então, ele não é só de Itaúna, não, ele é de Divinópolis também agora, aqui pela Câmara Municipal. E também, em 2014, a medalha medalha investigador William Silva Nunes, pela Associação dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Em 2017, recebeu a medalha Candidez e em 2018 o troféu Checkmate. Desde 2016, ele é o delegado regional aqui da 21ª Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis. Então, esse é o currículo só para vocês saberem. E o tema nosso hoje é esse, é os crimes cibernéticos, é como prevenir, né? Tendo a rede dentro da nossa casa, tendo internet e tantas coisas, os nossos filhos estão ali, tanto acesso, como prevenir que não aconteçam com eles nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de coisas que às vezes depois a gente vai ser surpreendido e surpreendido de forma negativa. Doutor, falando desses crimes cibernéticos, qual hoje é o mais comum acontecer, principalmente com crianças e adolescentes? Eduardo, o que se tem percebido rotineiramente na delegacia são crimes que, né, via de regra, envolvem fatos relacionados à pedofilia, pedofilia em sentido amplo, né, seja o abuso sexual direto ou indireto, né, ou seja, com contato, né, com o autor do fato, ou até mesmo através da troca de imagens, vídeos, né? Então é muito comum isso todos os dias, né, rotineiramente tem chegado na unidade policial e tem sido alvo de investigações. Tem sido muito comum também, é o alerta que a gente faz para as nossas famílias, para os nossos pais, é atenção naquele conteúdo, né, que o seu filho, que o seu familiar está acessando, que são as famosas fakes, né? São, seja nas mensagens ou até mesmo com montagens, né, com fotos e vídeos da pessoa que é alvo da ação criminosa. E geralmente esses criminosos, eles chegam às vezes com pseudônimos, né, bons, não sei, às vezes fingindo ser alguém que é conhecido da criança ou do adolescente. E é interessante, assim, né, estou falando isso, mas porque a gente tem WhatsApp, Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais. Dentre elas, assim, a gente sabe que a criança ou o adolescente tem a senha dele e tudo. Mas dentre elas, qual que o senhor acha que mais comum acontecer esse tipo de crime? Ou não tem nenhuma que é mais comum? Não se tem uma regra, tá, Eduardo? Da forma, né, que a criança ela é vítima desse tipo de crime, do crime virtual.
Importante falar que, diante do mundo globalizado que vivemos hoje, hoje os nossos filhos, desde lá os primeiros anos de vida, já começam a ter contato, né, com o mundo virtual, né, com equipamentos eletrônicos, telefones, né, ou seja, tirar eles desse contexto, hoje é praticamente impossível. Né? Mesmo porque a maioria das escolas hoje, do sistema de educação propriamente dito, ele introduz os nossos filhos, né, neste mundo virtual, colocando eles para desenvolverem atividades. E nós, em algum momento, acabamos contribuindo, né, com o comportamento deles, com manifestações em redes sociais, e eles acabam sendo induzidos de alguma forma, ou sendo atraídos através desse mundo. E o criminoso, né, esse tipo de criminoso, que ele é muito covarde, ele se aproveita deste mundo virtual, onde ele não lança ali, né, em quase sua totalidade dos fatos, a sua verdadeira identidade. Né? Ele lança ali um nome muito popular na comunidade, ele investiga antes o perfil da vítima, do seu alvo, ele lança mão até de uma idade já bem compatível com aquela vítima, ele lança mão até de um palavreado já bem próximo do que a sua vítima, o seu alvo, vá compreendê-lo e vá trazê-lo para o seu mundo. Mas nós não podemos falar o seguinte, que seja... Né, tem uma regra, por exemplo, uma regra de um jeito. Uma rede social X ou Y. Na verdade, é um mundo virtual propriamente dito. Seja lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e até mesmo no WhatsApp. E o senhor, assim, dentro da sua experiência e vendo já muita coisa que o senhor já deve ter visto numa delegacia de polícia, o que o senhor acha? Daria de dicas assim para os pais, para eles poderem, por exemplo, prevenir? Porque eu acho que assim, a ideia é prevenção, né? Depois nós podemos falar, talvez no segundo bloco, um pouco do que fazer depois que a coisa aconteceu. Mas antes de acontecer, o que seria assim de dicas interessantes para os pais prevenirem os problemas que os filhos podem enfrentar na internet? Sim, o primeiro recado, a primeira e principal dica que acreditamos e levamos aí aos seus telespectadores e às famílias que nos assistem é de cuidado, partindo daquela premissa. Quem ama, cuida. Ou seja, um olhar diferenciado, um olhar qualificado para o seu filho, para a sua filha. Esse olhar não significa excluí-lo, conforme já falamos, desse mundo virtual, mas, na verdade, ter controle. Ou seja, quem ama, de fato, cuida, quem ama, de fato, olha, quem ama, de fato, tem um diálogo aberto, um diálogo sincero, franco. Essa é a principal dica, Eduardo, que pedimos aí, né, a toda a população para os nossos filhos. Né? Um olhar diferenciado, um olhar franco, aberto e através do diálogo. Né? Acompanhando ali o seu filho, a sua filha no dia a dia. Né? E qualquer alteração de comportamento, qualquer alteração na forma de agir, que aquela situação seja olhada rapidamente, que pode estar surgindo ali um ruído na vida daquela criança, daquele adolescente. Então, assim, atenção mesmo, né? Atenção. Eu tenho uma menina de 9 anos, ela não tem ainda as redes sociais dela, né? Mas ela tem acesso em algumas coisas, e a gente sempre tenta, assim, tudo que ela vê, eu ver também. Tudo que ela entra, eu entro também. Mas ela não tem a dela. O dia que ela tiver a dela, eu já não sei. O senhor acha que dentro de uma ética até legal, assim, né, de forma legal pela legislação, os pais deveriam ter as senhas dos filhos das redes sociais? Vamos lá. Primeiro sobre o aspecto legal. Os pais não só podem, mas como devem fiscalizar, né, as redes sociais, os cadernos, as mochilas dos filhos. Ou seja, é uma premissa que se encontra na nossa Constituição e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever dos pais e dos responsáveis legais pela criança. Então não existe nenhum tipo de constrangimento, nenhum ato ilegal ou abusivo praticado por aquele pai ou por aquela mãe
que fiscalize, né, o diário, o notebook, o smartphone do seu filho. Logicamente que esse fiscalizar, o ideal dentro da relação humana é que ele seja feito de uma maneira muito aberta, né? Que o filho ele tenha confiança de exibir aquilo que está sob sua posse, né, para os pais. Mas não há qualquer vedação, não há qualquer impedimento. É porque às vezes o pai pensa assim, eu estou invadindo a privacidade. Às vezes até a criança ou adolescente, né, mais até o adolescente, vai dizer, mas isso aqui é meu e tudo mais. Mas o senhor disse muito bem assim, né? Pela legalidade da coisa, os pais devem até fazer isso, né? Claro que de uma forma tranquila, se possível, mas fazer isso, né? Para não ser pego de surpresa, não é isso? Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, nós vamos continuar falando no próximo bloco com o Dr. Leonardo, vamos aprofundar um pouco mais nesse tema. Quero que ele fale também, assim, quando ver alguma coisa, a partir de que momento tomar uma atitude, quando procurar, né? Talvez até a delegacia de polícia, para que ele dê também caminhos de forma que você, pai e mãe, se também chegar ao ponto de precisar, você saiba como vai procurar essa ajuda e onde buscar, tá bom? Não saia daí, que a gente já volta com mais programa Em Defesa da Família. Olá, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que nós lançamos o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma digital de apoio a algum projeto ou a alguém que você queira apoiar. Então nós estendemos a mão a você para você nos apoiar. E esse nosso Apoia-se é para que você possa nos ajudar a manter tanto os nossos projetos de evangelização, formação, a vida comunitária, a consagração de membros, formação de membros, mas também manter os nossos projetos sociais, que são as nossas casas de acolhimentos para adolescentes e os nossos projetos de prevenção também com adolescentes de drogas, né? As oficinas que a gente tem, a Casa da Juventude e tantos outros projetos que a Missão Maria de Nazaré desenvolve. Não dá para eu falar tudo aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas entre no nosso site, mariadenazaré.com, conheça a nossa comunidade, você que já nos conhece, você que já acompanha a gente aí, tanto pela internet quanto nos nossos eventos, nos apoia, através do Apoia-se. Estendemos a mão a você e pedimos a sua ajuda. Deus lhe pague. Muito obrigado. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como. Porque o nosso humano. Mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Estamos de volta com o programa Em Defesa da Família, hoje conversando com o Dr. Leonardo Pio, que é delegado regional da Polícia Civil aqui em Divinópolis e que
com bastante presteza, com tanta boa vontade, veio aqui hoje conversar conosco sobre problemas que a gente pode se enfrentar com os nossos filhos, principalmente em crimes cibernéticos, né? Doutor, como a gente conversava no primeiro bloco, a gente falava um pouco da prevenção, do acompanhamento dos pais, da importância de ver tudo isso, né? Mas agora eu queria que a gente talvez conversasse um pouco assim. O pai viu alguma coisa, por exemplo, pegou uma conversa, pegou alguém que mandou uma mensagem no celular, ou até não só no celular, mas descobriu alguma coisa, né, alguma matéria que indicia um crime contra o seu filho, né, uma violência contra o seu filho, contra a sua filha. Qual que seria talvez os passos a dar? E também digo assim, até que ponto já tem que ir de cara ir na polícia, ou às vezes tem que, não sei, tomar alguma medida anterior a isso? Né? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, com medo, não tem, às vezes com receio de ir, de se expor, né? Sim, a primeira orientação e natural é verificar se a criança ou adolescente se encontra em alguma situação de risco. Ou seja, atuar de forma a sanar aquela situação de vulnerabilidade que a mesma se encontra. Os passos seguintes são, logicamente, que é muito importante para a polícia, é muito importante para o sistema de justiça, que a prova daquele crime, a prova da suposta violação às leis, de um eventual abuso até sexual, que ela seja de alguma forma preservada. Ou seja, que haja um cuidado mínimo com aqueles elementos ali que foram detectados pelo pai. Porque percebemos, Eduardo, que às vezes até por uma questão de ignorância, o responsável legal ele vai lá e apaga a mensagem acreditando que a polícia, na verdade, tem um sistema mágico que ele recupera todas as mensagens, todas as fotos, né, porque apaga ali achando que está ficando livre de um criminoso, né, que está do seu lado. E não é assim. No crime virtual, o criminoso, em sua grande maioria das vezes, ele está escondido ali através de um nickname, de um perfil falso. E ele não oferece um perigo imediato, em concreto, à vítima. Então, a orientação é que após, né, ou seja, zelou ali pela integridade física da criança ou adolescente, é preservar tudo aquilo que encontrou e procurar a unidade policial imediatamente, tão logo seja possível, para que o fato seja noticiado. E isso a gente pede muito a toda a população que denuncie. Porque existem estudos aí que muitos são os ilícitos dessa natureza que sequer chegam ao conhecimento dos órgãos de defesa social. E isso prejudica, na verdade, primeiro, a defesa daquela pessoa que teve seus direitos violados. E para o sistema, né, de justiça compreender a atual situação, isso acaba impedindo responsabilização, investimentos até na área de segurança para combater esse tipo de crime, porque às vezes é aquela pequena mensagem que tá sendo captada ali, às vezes, né, não materializa um crime diretamente, mas possibilita as polícias chegar num grande criminoso, chegar num grande pedófilo. Uma portinha para entrar talvez em coisas muito maiores. Para entrar em um mundo, né, de apuração de crime sem número. Temos aí investigações onde essa pequena mensagem foi um fragmento para prender e identificar criminosos que já tinham abusado de inúmeras vítimas, em especial na esfera sexual. Olha só. E, doutor, assim, além da gente, né, nós estamos falando daqueles crimes de abuso e tudo mais, mas, por exemplo, nós podemos detectar também algum crime assim, de compartilhamento, né? Por exemplo, a gente sabe que fotos nuas, por exemplo, de crianças, né, é um crime, né? Você tirar e postar, mas também compartilhar, mandar em mensagem de WhatsApp também é crime, não é isso? Sim. Primeiro fica um alerta aí para os pais e para as próprias crianças e também para os adolescentes. Percebemos isso muito, Eduardo. Os adolescentes, em especial naquela fase do namoro, na fase do conhecimento do corpo, que começa a compartilhar fotos pessoais, né, em grupos,
para o ficante, para o namorado, e essa foto ela pode se perder, né, em redes sociais, em grupos, e muitas das vezes temos inúmeros casos onde ocorre o término do relacionamento e o namorado, o ex-namorado, a ex-namorada, para se vingar do antigo parceiro, acaba compartilhando essas fotos. E caiu, na verdade, na rede social. Para a polícia, às vezes, é muito difícil impedir que essa foto, por inúmeras vezes, ela não seja compartilhada. Então fica um alerta aí para os pais, ter um diálogo muito franco, muito aberto com os filhos. Agora, em especial para os adolescentes, que reflitam Cuidado sobre com as aquilo. aventuras, né? Cuidado com as aventuras. Ótima expressão sua, cuidado com as aventuras. Porque o adolescente, ele mesmo pode se perder. Ele pode se perder nessa aventura. Um outro viés, que é importante também falar, é para aquela pessoa que tem o hábito de manter em seu equipamento eletrônico, seu smartphone, ou notebook, tablets, né, imagens pornográficas. É crime no nosso ordenamento jurídico manter em sua posse fotos e vídeos de criança, né, em condição aí que indica estar, né, em condições de nudez, praticando sexo, e nós temos um ordenamento jurídico muito duro, onde essa pena pode chegar em até 10 anos de prisão. É bom saber disso, né? O senhor falou de caso de aventura, eu me lembrava de um caso de uma adolescente que pediu ajuda uma vez, que ela e as amigas tinham muita curiosidade de fazerem fotos nuas. Porque vê as artistas fazendo e acha aquilo bonito. Só que hoje em dia, as câmeras fotográficas hoje só ficam digital, né? Antigamente a gente até tirava foto, tinha que revelar para alguém ver. E elas fizeram essas fotos, duas amigas, uma tirou da outra e puseram num computador. E alguém, não sei quem, teve acesso ao computador e mandou por e-mail para toda a sala de aula delas. Agora você pensa, uma aventura se tornou um problema. Sim, é muito preocupante. Isso é muito comum, em especial no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, né, esse tipo de situação acontecer. Uma outra situação que recorrentemente a gente vê isso, inclusive nas TVs, Eduardo, é quanto a agências que às vezes se propõem a fazer, na verdade, fotos da criança e do adolescente. É um alerta aí que a gente faz para os pais, para as famílias de um modo geral. Se você está levando seu filho, a sua filha, a alguma agência para fazer fotos, com uma proposta aí de se tornar um modelo, é que primeiro procure saber, investigue aquela agência. Já chegou fato para a gente na delegacia de polícia que, através do ambiente virtual, aquela pessoa que está ali por trás, que está por trás do computador, ela fala, não, vem aqui fazer a foto, mas você tem que vir sem o seu pai e a sua mãe. Ou seja, é um alerta ali muito grande que... É meio um sonho, né, só que não entende que nem todo sonho vem muito fácil, né? Sim, temos inúmeros casos aí, não apenas de agência, de intercâmbio, que às vezes a gente percebe. Essa questão do intercâmbio, me recordo de um fato de uma garota de Divinópolis atraída por um namorado que se encontrava na Austrália. Quando chegou lá, né, era uma situação completamente diferente, e quando está em uma outra órbita, num outro país, até que a polícia consiga, né, intervir nesse tipo de situação, né, é muito complicado. Então fica o nosso alerta aí, né, em termos não apenas de postagem de fotos e vídeos, qualquer contato social, seja no Brasil, seja no exterior, qualquer busca de um mundo diferente daquele, que se sinta segurança, é muito importante se pesquisar e se investigar com quem está se tratando do outro lado. E entender que nem tudo vem muito fácil, né? Quando a proposta é muito fácil, tem que desconfiar dela. Nada vem muito fácil, entendeu? Dinheiro não vem fácil, em especial diante do contexto social e econômico que o nosso país vive. Então é aquele ditado popular, quando a esmola é muito, o santo deve desconfiar, e deve desconfiar muito, porque pode ser que um criminoso seja por trás daquela situação. É isso mesmo. Gente, eu acho que deu pra gente pelo menos começar
pensar um pouco, colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha, de forma que a gente entenda que se a gente não cuidar, a gente pode aí cair em muitas coisas, principalmente a nossa família e os nossos filhos. Nós sabemos o quanto a gente quer zelar pela segurança, pela integridade, quanto a gente ama os nossos filhos e às vezes, por um pequeno descuido, a gente pode, às vezes, deixar com que essa segurança e essa integridade seja agredida de alguma forma. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por sua disponibilidade. Nós temos certeza de que o senhor tem muitas coisas importantes a serem feitas, mas tirou um pouquinho do seu tempo para estar conosco. Então, muito obrigado mesmo. Tá? E saiba assim, que nosso programa e também todo o nosso trabalho está à disposição da Polícia Civil para qualquer informação, né, que o senhor queira às vezes trazer para as pessoas. Nós estamos aí à disposição, porque a gente sabe que cuidar de uma família não é cuidar só de uma área, a gente tem que cuidar de tudo. Então, vai desde a segurança, a educação, a espiritualidade, tudo isso envolve uma vida de uma família. Então, a gente fica muito feliz mesmo da sua disponibilidade. Nós agradecemos, Eduardo, a oportunidade pelo espaço, né, para manter esse diálogo com a comunidade, mesmo porque sabemos da amplitude, né, não apenas do seu programa, mas da representatividade que você tem para Divinópolis e região. Você, Matheus e toda a equipe dentro do projeto que vocês desenvolvem. É um projeto de alta relevância social que entendemos, é um projeto de transformação social, porque muitas das pessoas que acabam chegando nas mãos de vocês são pessoas que acabam, que de alguma forma foram excluídas. Então, gostaria de registrar publicamente aqui a admiração que eu, Leonardo, e que a Polícia Civil tem pelo projeto de vocês. E nos colocamos à disposição e, mais uma vez, agradecemos a oportunidade. Tá bom, muito obrigado. E a gente também agradece, né, não só pelo programa, mas também quantas vezes vocês são nossos parceiros aí e nos atendem e nos apoiam sempre. Bom, gente, né, deu para vocês aprenderem alguma coisa, conversarem alguma coisa. É bom ver assim, né, que às vezes a gente tem assim, um pouco de receio em procurar a polícia ou ir atrás da polícia, mas ver o delegado regional com toda essa, né, essa presteza mesmo de falar para nós, nos dá mais segurança. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça aí, está aparecendo aí o nosso e-mail, o nosso site, também o nosso telefone 3212-8557. Se você quiser mandar para nós alguma dúvida, alguma sugestão de algum tema para a gente poder falar aqui, mande para nós, para que você também possa participar desse programa que existe por causa de você. Muito obrigado pela audiência e domingo que vem a gente volta com mais Em Defesa da Família. Deus abençoe você e até domingo que vem. Na catequese número 54, o Papa João Paulo II diz assim: em primeiro lugar, a pureza é uma habilidade, é uma atitude. A pureza, obviamente, deve ter as suas raízes na vontade. O ser humano é o único, diferente de todos os outros animais, que possui inteligência e vontade. E aí deve estar as raízes da pureza, que é a forma de nós preservarmos o nosso corpo segundo a vontade de Deus. Deus não quer que nós abusemos da nossa liberdade buscando prazeres carnais, mas Ele quer que a partir do exercício da nossa vontade nós busquemos a pureza e a castidade. Quer conhecer mais sobre a teologia do corpo do Papa São João Paulo II? Então marque essa data, dia 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, o Decor Minas, com a presença do Christopher West.